Olá, começamos agora mais um programa Memórias da Perícia. Hoje recebemos Paulo Roberto Fagundes, ele é perito criminal federal, ex-diretor técnico científico da Polícia Federal. Ele esteve nesse cargo durante 5 anos e tem muita história para contar. Hoje aqui no nosso programa ele vai falar sobre um caso emblemático do estado do Piauí, que é a morte de Donizete Adalto. Ele era um jornalista famoso, um apresentador conhecido da cidade de Teresina, que foi assassinado brutalmente com 7 tiros a queima-roupa em setembro de 98. Na época, Donizete Adalto era candidato a deputado federal pelo PPS. E o curioso dessa história é que o principal acusado desse crime é um companheiro de campanha de Donizete. E ele não foi preso até hoje. Então vamos conversar com Paulo Fagundes, que vai contar sobre a investigação desse crime e também a participação dos peritos criminais federais. Olá, doutor Fagundes, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso programa. A morte do candidato repercute até hoje, né? Eu imagino que sim, porque como outros exemplos que a gente tem no país de crimes que ficaram impunes, e ele era uma pessoa, pelo menos naquela fase da vida dele, naquela época, ele era uma pessoa importante, porque ele era um candidato a deputado federal. Vamos, para o pessoal que está assistindo, vamos resumir e relembrar um pouco dessa história. Como que aconteceu o crime? Bom, aqui eu me lembro que eu sempre trabalhei aqui no NC e um belo dia antes das eleições eu vi uma notícia no Jornal Nacional, ou no Jornal da Globo, noticiando que um candidato tinha sido emboscado lá em Teresina por uma gangue, enfim, e que a pessoa tinha sido morta, né? Eu só vi isso. Aí passou-se um tempo, o diretor da Polícia Federal, eu nem me ative àquela notícia, né? O diretor da Polícia Federal, que era o Chalote, ele ligou lá para o INC, para o Antônio Augusto, que era o diretor do INC, pediu que se montasse uma equipe de peritos para ir para Teresina, porque um candidato a deputado tinha sido assassinado e a investigação estava meio truncada, tinha alguns problemas na investigação e que havia uma requisição para se fazer uma reconstituição do crime lá na cena do local do crime e que nós iríamos participar disso. Quer dizer, que os peritos federais indicados iriam participar disso. O Antônio Augusto pegou os 2 peritos mais experientes que ele tinha na ocasião, que era o Maurício e o Pedrosa, e pediu para se dirigir ao e pediu para ir junto. Ele falou: Fagundes, vai também que você é mais novo e você precisa aprender. Entendeu? Beleza, eu fui. Aí chegamos lá no local. O que existia, né? Nós chegamos lá e fomos pegar informações, e aí já tinha notícia na mídia local. E fomos ao CETEC encontrar com o Arthur, que era o chefe do CETEC, é o chefe até hoje, né, o Arthur, para a gente ver o que já tinha de elementos, para a gente poder estudar o caso, para participar da tal reconstituição do crime. E aí nós nos reunimos com o Arthur e com os peritos da Civil que tinham feito o local, o laudo de local, lá onde tinha sido morto o Donizete Adalto, foi feito pelos peritos da Polícia Civil do Piauí. Até então, quando houve o assassinato, que foi num domingo à noite, se eu não me engano foi num domingo à noite, tipo meia-noite, o último domingo à noite antes das eleições, e entrando num período de algumas horas em que os candidatos não podem ser presos. Então isso foi, de certa forma, premeditado para que ninguém fosse preso, que fosse candidato, né? Isso foi uma conclusão a posteriori das investigações. Houve o assassinato e fizeram o local, e o Arthur, na época, ele estava num seminário, inclusive, de fonética forense em Belém, então a Federal não se meteu nisso. Depois, com a ordem do diretor da Polícia Federal, quando eles viram que o caso estava emperrado, que nada andava, ele pediu para abrir um inquérito dentro da Polícia Federal
O Arthur foi atrás dos peritos da Civil para colher elementos e ele também fez perícias sobre veículos que foram apreendidos a posteriori. Vamos só relembrar como é que foi no crime. Donizete Adalto estava num carro com esse companheiro de campanha dele, que era o Djalma Filho, né? Djalma da Costa e Silva Filho. Sim. No carro, e a primeira versão da história é que ele o carro deles teria sido fechado, né, com um Opala e uma moto disparado contra o Adalto, o Donizete Adalto, que estaria no banco de passageiros, é isso? Sim. A primeira versão. A primeira versão, que inclusive eu vi essa versão no jornal, dizendo que um carro preto e uma moto, todo mundo preto, enfim, não dava para ver quem era, teriam fechado o carro dos dois candidatos e eles teriam disparado contra o Donizete e o Adalto ficou intacto dentro do carro e assassinaram apenas um. O Djalma. O Djalma ficou intacto e assassinaram o Donizete. Então, quer dizer, essa era a versão inicial. E nessa versão, o Donizete teria sido assassinado dentro do carro, Dentro do carro, uhum. Exato. Então, assim, mas isso assim, os jornais não teriam dado isso. Isso já era uma conclusão pericial, que os peritos já tinham chegado a essa conclusão, mas não tinham soltado os laudos. Às vezes o perito fica esperando ter todos os elementos para colocar dentro do laudo e não solta o laudo. Ou então, eu imagino que estava vendo pressão de algum lugar para que, assim, enfim, era uma morte polêmica, era uma morte política e eles não tinham soltado os laudos. Faltavam alguns elementos para fechar o quebra-cabeça. Então, quando nós chegamos lá, o que já se conversava e já tinha gente presa, gente que não era o Djalma, mas era gente que estava próximo ao local do crime, que eram pessoas que apoiavam a campanha política dos dois, que trabalhavam na campanha, tinham pessoas detidas já. E aí essas pessoas começaram, os repórteres sempre vão lá fazer, então eles começam a falar, né? Começam a falar, ou para se defender, ou para contar a história, e começam a aparecer as contradições. Então a primeira coisa que nós fizemos lá foi nos reunir com o Arthur e com os peritos da Civil, vimos todos os elementos que eles tinham de prova material de local de crime e de coisas apreendidas a posteriori, que foi exatamente a Kombi utilizada no assassinato e projetil dentro da Kombi, alguns materiais apreendidos. No primeiro, o que dizia o primeiro laudo? Não, o laudo é o seguinte, o laudo, o veículo só tinha mancha de sangue por fora. Por fora. Não tinha nada dentro. E as marcas? As marcas que estavam dentro não se coadunavam com a história contada como a versão inicial, que foi contada por quem? Pelo Djalma e algumas pessoas que deram suporte a ele. Que ele teria sido baleado dentro do carro. Exato, que o pessoal teria, enfim, executado ele, né? Então, os dados da perícia contradiziam isso, não mostravam claramente como tinha sido. Aí o que aconteceu? Nós primeiro lemos os depoimentos de pessoas de testemunhas que foram ouvidas lá na Polícia Civil e na Polícia Federal, porque o assassinato ocorreu numa beira-rio. Teresina tem 2 rios lá, que é o Parnaíba e o Poti, se eu não me engano, o Poti, Longá, enfim. E tem um calçadão lá que eles chamam tipo o calçadão de Copacabana, porque tem aquela calçada. E tinha um lugar na época, né? Tinha um lugar assim com muitas árvores, um lugar bem ermo, que foi exatamente ali que foi escolhido. Então, assim, o pessoal que estava próximo ou que estava dentro de casa após ouvir os disparos, que saíram à rua, não viram nenhum carro preto e nenhuma moto preta se evadir do local. Isso estava nos depoimentos que nós lemos. Eles viram uma Kombi de campanha do PPS se evadindo do local, subindo uma ladeira próxima. Foi a única coisa que eles viram, né? E nós chegamos, um dia antes da gente chegar, essa Kombi tinha sido apreendida no centro de Teresina abandonado.
com mancha de sangue, assim, porque a Kombi ela não tinha o banco do meio, que era lugar que eles aproveitavam para jogar material de campanha, para carregar bandeira, faixa, etc. Era uma Kombi de trabalho. E tinha, se eu não me engano, tinha mancha de sangue lá. Por exemplo, a Kombi, quando foi apreendida pela Polícia Federal, que ela já tinha aberto o inquérito, já tinha gente da Polícia Federal na rua para colher mais informações, porque na Polícia Civil não saiu uma informação na época. Estava tudo parado lá, assim, as pessoas... Então, o que aconteceu? Nós lemos os depoimentos, conversamos com os peritos, vimos os materiais que eles tinham, né? As contradições à versão oficial que estava sendo dada, quer dizer, tanto o laudo que a Polícia Civil fez no veículo, que estava o Djalma e o Donizete, e no local... Tinha marcas de sangue nesse carro? Tinha, marca de sangue por fora. Por fora. Dentro, nada. Porque na parte do lado do motorista atrás tinha mancha de sangue ali, como se alguém tivesse sido baleado fora do carro e se escorou no carro e o sangue escorreu. Então dentro do carro não tinha. Tinha uma marquinha lá dentro do carro de um tiro, que a interpretação tanto do Arthur como dos peritos da Polícia Civil é de que aquilo foi feito para tentar confundir a perícia pelos próprios assassinos, o que é perfeitamente normal. Mas assim, o banco que o Donizete Adalto viajava estava completamente intacto, e o do motorista também. Então não tinha como ele ter sido assassinado dentro do carro. Até mesmo porque ele levou 7 tiros, né? Exato. E aí, além disso, nós fomos ao Instituto de Criminalística lá, conversar com o diretor na época, era um tal de Delfino. O Delfino mostrou pra gente as fotos da necrópsia, os 7 tiros, inclusive qual tiro teria sido fatal, teria sido aqui nessa região lombar aqui por trás, que teria pego o rim. E, bom, aí o que aconteceu? Depois da gente montar tudo isso, nós também, uma coisa que é pouco usual para esse caso, é interessante porque, na verdade, a equipe que foi de Brasília para lá, a gente foi para dar um reforço para o Arthur, né, que ele estava preocupado na parte de perícia, para ele ter mais, vamos dizer assim, convicção das questões, mas a gente foi também para auxiliar a investigação, e nós conversamos com alguns detidos, e eles chegaram... Eu não sei porquê, porque só eles estavam presos e os mandantes estavam soltos, eles começaram a contar exatamente como é que foi a história. Então, rapidinho eles abriram o jogo, né? E aí, depois que eles abriram o jogo... Aí surgiu a segunda versão. Aí partiu-se para as oitivas oficiais, junto com o delegado e com o promotor de justiça, inclusive. Um procurador do Ministério Público lá para poder tomar um depoimento oficial. Porque o que acontece? Quando a gente chegou lá, o pedido que tinha do Ministério Público, eles diziam que não havia... Porque quando você pede uma reconstituição, é quando você não tem elemento pericial. Você não tem elemento pericial, então você pede uma reconstituição para que quem estivesse na cena do crime, ou envolvido no caso, ou testemunhando, vai lá, para quem está organizando a reconstrução, vai dizer, ó, essa pessoa estava ali, essa aqui, aconteceu isso. Aí o que acontece? Quem está organizando a reconstituição tenta montar uma cena de novo, uma dinâmica que tenta, ao máximo possível, reeditar aquele momento, para que tanto o delegado como os peritos que estão envolvidos naquela reconstrução, os policiais ali, eles consigam tirar algum elemento novo para poder seguir uma linha investigativa. Quando nós chegamos lá, vimos os depoimentos, lemos os depoimentos, conversamos com alguns detidos e principalmente com o material que a gente já tinha visto que existia, tanto no laudo da Polícia Civil como da Polícia Federal, nós vimos que não precisava da reconstituição. Até porque a gente estava quebrando a cabeça como é que a gente ia parar o trânsito lá no local, porque é uma avenida movimentada, e tinha uma romaria de pessoas lá, porque o Donizete Adalto ele ia ser o candidato mais votado da história do Piauí.
Então tinha uma romaria de pessoas lá com velas acesas em cima do local lá da mancha de sangue que ele tinha morrido, com flores e tudo que é coisa que você pudesse imaginar lá. Então isso já era uma dificuldade, né, da gente montar enfim, isso dava para fazer, né, com a ajuda da PM a gente ia isolar o local. Mas... Então o que aconteceu? Nós falamos, nós não precisamos fazer reconstrução. Com os elementos que existem, já colhidos, dá para se montar o quebra-cabeça e fechar o caso. Aí o delegado se convenceu disso, né? O Pedrosa, quem mais conversou com ele sobre essa questão, eles chamaram o pessoal do Ministério Público, enfim, aí não precisou mais da nossa atuação. Agora, E qual é a dinâmica, essa segunda versão? Então, que envolve a dinâmica foi o seguinte, aí eles contaram pra gente. Terminou o comício, era por volta de 11h40, lá no centro de Teresina, né? E aí saiu o carro vermelho, que era um Fiat do Djalma, com o Djalma e o Donizete. Eles saíram na frente e atrás foi tipo uma Pampa, uma caminhonetezinha de apoio à campanha. E aí, num dado momento, o motorista dessa Pampa estava preso, ele começou a falar, ele que contou essa história. E ele sabia de tudo que ia acontecer. Então, ele tinha uma função, quando ele estava ali comboiando o carro que eles estavam, que era exatamente ficar no celular informando a posição para quem estava do outro lado do celular, coordenando a hora que ia acontecer o negócio. E eles calcularam porque acontecesse após a meia-noite, que era o momento que entrava no período pré-eleitoral que o candidato não pode ser preso em flagrante. Tudo pensado. Tudo pensado. Entendeu? Então, ele foi dando a posição, né? Não tinha GPS na época assim para funcionar com essa precisão, eles não tinham essa parafernália toda. E quando chegou num dado momento, o que aconteceu? Ele piscou o farol, o carro lá já diminuiu, aí veio uma Kombi da campanha deles, que passou por eles. Acenando. Acenando. Tinham duas pessoas, um motorista e um rapaz aqui no banco da frente. E pediram para parar, como se assim fosse dar algum recado. Amanhã nós vamos para tal lugar, amanhã cedo. Pessoas conhecidas dele? Pessoas conhecidas. E aí, o Djalma dirigiu, o Donizete saiu e foi em direção à Kombi para ver o que era. Quando ele chegou perto da Kombi, saíram 3 pistoleiros, das 2 portas que se abrem assim lá de dentro, já queimando ele. Ele tentou correr, se defender, né? Talvez ele tenha até partido para cima de alguns deles, mas eles deram 7 tiros nele, ele se escorou lá no Fiat e... Onde tem as manchas. Então foi aí que o depoimento do cara dá para explicar o porquê que... Quer dizer, ele não morreu dentro do carro. Ele morreu fora do carro. Ele se dirigiu ao carro para saber o que eles queriam. E tinham 3 pistoleiros agachados lá. Então, aí o que acontece? Na época lá, o crime foi atribuído... tinha um coronel da PM lá, muito barra pesada, um tal de Pedro Silva, que eu não sei se ele já era da Inati, já estava aposentado. Ele comandava o crime lá, né? A matança, o Esquadrão da Morte lá no Piauí. E teria sido atribuído a ele. Inclusive, numa entrevista, quando a gente chegou lá, esse cara que depois deu esse depoimento para a gente, que estava dirigindo, ele falou no nome dele, ele falou, o pessoal do Pedro Silva, a gente está preso, não tem ninguém preso, papapá. Eu nem sabia quem era Pedro Silva, quando eu vi a entrevista dele no jornal. Era um cara que matava lá por dinheiro. Era um policial. E um dos filhos dele era um dos 3 que estavam atocaiados dentro da Kombi para matar o Donizete. Então, quer dizer, foi um crime encomendado pela oligarquia local. Por quê? Porque aí, durante o trabalho que a gente estava lá, o Donizete Adalto, ele usava o tema de campanha dele era pau na máfia, né? Dizendo que ia acabar com aquela máfia de lá, que lá só tinha ladrão, só tinha aquilo. Então ele ofendia a oligarquia local. Mas eu tenho um momento que eu dou porrada mesmo. Cacete! Tem a Secretaria de Saúde comprando remédio na sua ovo, na Ceasa.
E tem funcionário fantasma na folha de pagamento da Assembleia Legislativa. Cacete. Eu vou morrer nesse estado, Carlos, mas sempre vou continuar batendo nessa tecla. Vou continuar batendo nessa tecla enquanto eu tiver vida. Como é que o povo se conforma em viver dessa maneira? Cadê a esquerdinha de merda desse estado? Agora, de qualquer maneira, ele puxava voto para o Djalma, que era um candidato a deputado estadual. Que eles faziam campanha juntos, eram do faziam mesmo campanha partido. juntos, precisava do voto dele para se eleger. Então, quer dizer, eles não podiam acabar com ele de uma hora para outra. E aí disse que ele tinha um caso com a namorada desse filho do Pedro Silva, que era um dos pistoleiros que estava lá dentro. Entendeu? Que eu não sei se era policial, era um rapaz novo, uns 20 e poucos anos. Bom, o que acontece? Aí houve tudo isso, né? Então eles confessaram praticamente o crime e os elementos da polícia, da perícia se encaixavam na história que eles confessaram, né? E não se encaixavam com a primeira versão do carro preto com vidro fumê. A perícia foi extremamente importante, então, para... Sim, para a perícia é esse caso. sempre importante, veja bem. Agora, muitas vezes você tem perícia que é importante para contar a verdade, e mesmo assim a gente não consegue evitar a impunidade, né? Isso em vários exemplos, por aí afora. E nesse caso, o que acontece? Depois disso tudo, né? Depois que houve esse desfecho, em que essas pessoas que foram presas, eles conseguiram localizar, mandar. Tem um detalhe que eu não contei da investigação, que é o seguinte: esse pessoal que estava com o celular, eu falei, né, na verdade eles recebiam telefonemas de celular do pessoal lá do Pedro Silva o tempo todo para dar a posição, para eles organizarem que horas eles iam dar o bote. E com a quebra do sigilo desses celulares, o pessoal lá, era o Robert, que era o superintendente lá no Piauí na época, ele mesmo contou pra gente, ele falou, olha, o extrato que a Telefônica mandou pra gente mostra claramente a quantidade de telefonemas que foi dada pro celular do motorista. No momento do crime. Antes do crime. Tipo assim, dando a posição de onde eles estavam desde a hora do comício. Que horas eles iam sair, estão se preparando para sair, Então, eles quebraram o sigilo telefônico do pessoal. Ou seja, provas existiam bastante. Mas aí o que aconteceu? Depois, né, que a gente veio embora, o Arthur inclusive mandou nessa época eu estava até na PCF, se eu não me engano, como presidente, ele mandou uma gravação, porque eles contrataram o Jorge Sanguinetti, que é um médico legista lá de Alagoas, que se notabilizou na época do assassinato do PC Farias para se contrapor à perícia que o Badam Palhares tinha feito no caso do PC Farias. Então ele foi contratado lá pela defesa do... O Djalma não foi feito por falta de elementos que comprovassem a participação dele? Mas assim, ele não foi preso porque ele era uma figura da oligarquia local. E o pessoal da oligarquia local, eles vivem ali desde a infância com a justiça local, com a polícia local. Por isso que a Polícia Federal entrou no caso. Era um deputado federal, um candidato a deputado federal que ia ser eleito, com certeza que foi morto, né? Pela pressão da mídia. E clamor popular, né? Tinha um alvoroço lá, porque tinha um monte de gente fazendo romaria lá e a fofoca danada. Foi uma comoção. Uma comoção por causa da morte do Donizete. Então, o que acontece? Então, teve todo o processo, ele não foi preso, ou se chegou a ser detido, enfim, ele ficou respondendo em liberdade, mas aí eles contrataram o Sanguinetti. E uma das coisas, assim, que o Sanguinetti, por exemplo, ele pegou e foi vasculhar todos os depoimentos, todos os laudos. Aí ele começou a pegar detalhezinhos nos laudos para tentar descaracterizar. Por exemplo, no laudo do Arthur, da Kombi, na verdade, o laudo, a Kombi foi apreendida, foi levado para o pátio da superintendência, pelos agentes, inclusive, e lá foi feito o laudo no veículo. E no reflexo do vidro da Kombi aparecia
um letreiro com a superintendência do nome da Superintendência da Polícia Federal. E na redação do laudo, o Arthur falava, no local, assim, foi encontrado tal. Então, quer dizer, aquilo era um erro de redação. Então o cara ficou se pegando nesses detalhezinhos para tentar derrubar o lado inteiro. Entendi. Mas assim, ele já não negava que tinham matado. Isso, ele queria livrar o Djalma, na verdade. Ele queria livrar o Djalma. Então, numa entrevista ao jornal Hoje, lá que o Arthur mandou a fita, ele já enxergava, inclusive o Arthur me disse que ele desceu lá com colete à prova de bala, com medo de alguém matar ele, porque foi defender esse cara. Enfim, era uma precaução lá com a segurança dele. Ele falava assim, esse caso transpira passionalidade. Esse caso foi um crime passional, ou seja, ele estava querendo botar a culpa no garoto, e o garoto confessou pra gente que tinha matado o cara. Ele falou que tinha participado da morte dele porque ele tinha um caso com a noiva dele. Então, assim, ele usou de argumentações, vamos dizer assim, que eu considero assim, isso num júri, se tiver um júri popular, inclusive, tem gente que vai levar essas coisas em consideração, mas assim... Informações que ele chegou a entrar com um recurso, alegando que ele tinha direito a foro privilegiado, e aí depois houve uma decisão desfavorável, dando que o processo voltasse para o Tribunal de Justiça do Estado e caminhasse para o Tribunal de Júri, mas esse processo está só se arrastando e ele continua solto e impune esse caso, né? Esse, eu diria que é o retrato do Brasil, mais especificamente o retrato do Piauí. Entendeu? Em outros lugares, de repente, é diferente, mas o contexto é o mesmo. Os outros acusados, né, foram presos. E lamentavelmente, pena, tem perito que se presta a ir lá. Não estou na opinião do senhor, esse caso continua impune, porque ele era político, ele era candidato. Sim, filho da oligarquia local, poderoso. Resolveram matá-lo porque ele ofendia a sociedade local, com o lema de campanha dele, pau na máfia. Ele era uma pessoa de fora, um forasteiro. Ele era do Paraná, ele era primo do Ratinho, um apresentador de TV lá do Paraná. Ele era um aventureiro na região. Então ele não era uma pessoa benquista. Agora, fizeram toda a trama a ponto de não jogar o serviço bom que ele tinha para fazer fora, que era angariar votos para um representante da oligarquia local. Só que assim, sem querer parafrasear um ex-presidente nosso, os aloprados de lá, sempre fazem as coisas erradas, né, quando vão forjar a cena de crime, essas coisas. Então eles inventaram uma mentirinha muito boba, né? Eles se esquecem que sempre tem testemunho. Sempre tem testemunho e quando entra um órgão mais sério na investigação, como é o caso da Polícia Federal, essas divergências nos depoimentos, das provas materiais coletadas pelos peritos, com a versão inicial que foi dada para a imprensa, isso ia cair. Então eles contrataram um advogado a peso de ouro na época para tentar desqualificar o crime como um crime político para um crime passional. E aí, como ele é um réu poderoso e tem condição de ficar pagando advogado, e a justiça local lá deve ter muita gente conhecida dele, isso é o juízo de valor que eu faço. É o que eu acho, que eu conheço de Brasil e da minha vida. Então é por isso que ele não está preso até hoje. É um retrato. Coisa que o Joaquim Barbosa não deixou acontecer com o mensalão. Com muito menos provas materiais, ele botou gente na cadeia. Muito menos prova pericial, que é a grande reclamação da defesa de Zé Dirceu e companhia, por exemplo, que só foi baseado nos depoimentos de quem executou, garantindo que eles eram chefes. A cúpula foi presa. Então, quer dizer, assim como em várias áreas, o Brasil ele é muito desigual, e na aplicação da justiça também. Na perícia, a própria polícia investigativa ela é diferente de um estado para o outro, de polícia para polícia, de órgão para órgão, e mesmo que às vezes os órgãos que fazem a investigação, que é a polícia judiciária,
polícia científica, eles façam bem feito. Lá dentro do judiciário também tem que tomar cuidado, porque tem escaramuças lá para poder derrubar as provas. Agora, o que eu achei interessante do caso é que ele é um caso diferente, né? Que a perícia já tinha sido feita lá pela Polícia Civil. Quando abriu o inquérito da Federal, a perícia da Polícia Federal lá de Teresina atuou, coletou os elementos necessários. Obviamente que não todos, porque já tinha mais de 72 horas que o crime tinha ocorrido. E mais peritos foram para lá, eu estava nessa equipe, para a gente tentar reunir os elementos para que conseguisse fazer com que o inquérito tivesse um desfecho, os inquéritos. Ele teve o desfecho, né, e ficou evidenciado como foi e tudo o que aconteceu. Mas nem todos foram presos. Então, se fazendo uma avaliação geral, a prova material, então, ela se enfraquece diante de crimes como esses, crimes envolvendo de colarinho branco, envolvendo políticos, envolvendo pessoas importantes. Essas provas materiais, elas ficam no escuro, se escondem. Seria isso? Olha, isso na visão de quem julga, né? Porque eu imagino que a prova material não se enfraqueça. A prova está ali. Você pode ter mais provas, menos provas, provas mais robustas, menos robustas. Eles tinham prova suficiente da escaramuça que armaram lá para o Donizete. O que acontece? O judiciário brasileiro ele é protecionista, ele é garantista. Ele sempre, na dúvida, pro réu. Então eles tentam preservar o direito do acusado. Só que por trás dessa cortina na dúvida pro réu, dá uma margem na dúvida pro amigo. Essa é a minha opinião, entendeu? Então, aí que no processo, lá dentro do judiciário, dependendo... Porque quem conduz lá o processo é o juiz. Ele tem poderes para coletar novos... Aliás, ele faz isso. É um novo processo. O inquérito é uma peça informativa e muitas vezes o juiz ele vai exatamente no laudo pericial. Se o laudo pericial for robusto, é ali que ele vai se basear, mas em muitas coisas no inquérito, que é uma instrução preliminar. Agora, assim, se lá dentro do judiciário chega alguém lá que é da sociedade, é uma coisa complicada. Quer dizer, os juízes deveriam se declarar impedidos. Eles deveriam se declarar impedidos e colocar para um tribunal regional para analisar o caso, entendeu? Uma pessoa que está distante. Não sei se pode isso, juridicamente falando, eu nem sou formado em direito, mas assim, o que acontece? O grande problema é a questão do amigo, isso é tanto de quem julga ou de quem faz perícia, ou de quem investiga. O grande nosso problema do perito ad hoc, que a gente briga, a PCF briga no Congresso para limitar a questão da nomeação do perito ad hoc, você vai no interior, todo assim, a cúpula da cidade, da prefeitura, é todo mundo amigo. O médico é amigo, geralmente os médicos são os peritos. Não tem médico legista lá, quem faz a perícia é o médico no cadáver. O delegado nomeia ele ad hoc. Aí o que acontece? Se ele for amigo de quem matou. Uma vez a gente foi conversar com dois procuradores assessores do Demóstenes Torres, que era o senador aqui, eles concordaram com a gente, porque eles conheciam casos semelhantes aqui do interior de Goiás. Então, quer dizer, eu não diria que a prova material ficou enfraquecida, mas assim, o juiz, quando ele vê provas se confrontando, e ele fica na dúvida, ele tende eu não estou dizendo que foi no caso do Djalma, tá? Nesse caso. Mas ele tende a não condenar. Ou atenuar a pena. O senhor acha que falta conhecimento por parte das pessoas de quem são os peritos, o trabalho que é feito por eles, as atividades, quem são os peritos oficiais, justamente para não acontecer esse tipo de coisa? Não. Eu acho que falta conhecimento, assim,
dentro das próprias polícias, né, que investigam, muitas vezes eles não conhecem todo o potencial que a perícia pode oferecer. Eles tentam resolver isso da forma mais rápida possível lá, então, assim, por isso que eles vão atrás de perito ad hoc. E assim, às vezes eles não têm recurso, porque, por exemplo, eles podem trazer peritos ou da capital ou de outros lugares, peritos oficiais, ou especialista naquele caso, entendeu, para resolver. Mas isso não é tratado com a devida prioridade. Eu acho que não é nem tanto pelo conhecimento. E assim, mas de quem julga, não. Quem julga detém esse conhecimento. Talvez eles não detenham o conhecimento do estágio atual de comando DNA no Brasil, entendeu? As últimas ferramentas de fonética forense, do scanner 3D, algumas coisas mais atuais, mais modernas. Talvez eles não estejam familiarizados se os juízes forem mais antigos, né? Uhum. Tem muito juiz aí de idade que, enfim, ele depende de assessoria para entrar na internet e saber dessas informações novas. Então talvez esse pessoal falta informação. Mas da importância do perito para esclarecer o caso, não, eles sabem. Como diz o Maurício fala isso desde... Os peritos são os olhos do juiz no local. Obrigada, doutor Fagundes, pela sua participação aqui no nosso programa. Eu que agradeço a oportunidade. E para você que nos assiste, muito obrigada pela sua companhia. Acompanhe o programa pelo nosso site www.apcf.org.br ou, se preferir, pelo nosso Facebook www.facebook.com/Perícia Federal. Te espero no próximo programa.